Hoje é uma terça-feira. São 19 horas, estamos bem próximos de 19 horas. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Então, nós estamos aqui, sempre nesse horário, às terças-feiras, 19 horas, com uma jornada que se prolonga até às 20 horas aqui na Vibe Mundial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde não só me formei médico, como fiz uma residência médica, como tenho um título de especialista em ortopedia e como também desenvolvi muitos trabalhos na faculdade, ganhando o título de mestre. Pois bem, eu me dediquei às doenças do nosso esqueleto, doenças musculoesqueléticas, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo, né? Nosso esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças do nosso esqueleto são dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores, a cada dia mais incapacidade física. É isso que nós assistimos todos os dias em nossa clínica, que é frequentada por esses doentes sofredores crônicos de dores. Entende? E a proposta de nossas clínicas, não é? É tirar tais pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico para colocá-los numa jornada muito mais agradável de melhora desse quadro clínico, com poucas dores ou menos dores, ou nenhuma dor, e o melhor desempenho físico. Essa é a proposta de nossas clínicas. E as dores? As dores podem acontecer em qualquer localização da economia humana, em qualquer geografia da economia humana, como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos e mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar, com ou sem irradiação para as pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Como vocês veem, em qualquer localização do corpo humano, pode se manifestar uma dor ou várias dores do quadro clínico de sofrimento do nosso esqueleto. E posso falar sem medo de errar, que a grande maioria, a imensa maioria, a gigantesca maioria dos problemas do nosso esqueleto são adquiridos. Nós fabricamos problemas para o nosso esqueleto a cada dia da nossa vida. Entende? E depois pagamos tributo a isso. Com o quê? Com sofrimento, com dores, com incapacidade física. E tudo isso, meus caros, o folclore, os costumes, as crenças, atribui isso ao quê? Isso é da idade avançada. Faz parte da idade avançada. Faz não. Eu estou aqui para dizer que não. Não faz nada parte da idade avançada. É que com a idade avançada, como esses problemas do esqueleto são somatórios, as pessoas maltratam do seu esqueleto uma vida inteira, e esse maltrato ele vai se somando, vai se acrescentando, vai se adicionando.
Eu digo com muita propriedade. Um dia a casa cai. Entende? Um dia a casa cai. Então, vejam vocês. E como que acontece esses maltratos ao nosso esqueleto? Né? Como acontece? Olha, nós não temos no nosso esqueleto mecanismos amortecedores. Você às vezes passa por uma estrada cheia de desnível, de buracos e tudo mais. E nos carros de alta performance, né, os amortecedores têm uma incrível perfeição. Entende? Eles absorvem todos aqueles impactos dos desníveis, né? E você dentro do carro, praticamente você sente muito suavemente aqueles impactos. Infelizmente, nós não temos mecanismos amortecedores. Então, todos os impactos são transmitidos ao nosso esqueleto. Além disso, nós submetemos nosso esqueleto a cada dia a esforços exagerados. Acabei hoje de atender uma senhora, antes de vir para cá, para o estúdio. Diz, doutor, trabalho há 41 anos num banco. Eu sou obrigada a usar saltos altos, absurdamente altos, faz parte do meu trabalho e do meu contrato. Entende? Olha que absurdo. Além dela usar saltos muito altos, ainda eu percebi que aquele sapato, não de biquinho quadrado, não, aquele sapato de bico agudo, muito estreito. Entende? Então, tudo isso, meus caros, forma uma deformidade do nosso esqueleto. Deforma os pés. Deformando os pés, prejudica os joelhos. Deformando os pés e prejudicando os joelhos, prejudica os quadris. Prejudicando os pés, os joelhos e os quadris, prejudica a coluna. Que são as nossas articulações de carga. De carga. Entenderam? Quando estamos andando, quando estamos em pé, e mesmo às vezes sentados, nós estamos jogando cargas para as nossas articulações. Entende? E nós, quando nascemos, devíamos nascer com uma placa escrita: cuidado frágil. Entenderam? Cuidado frágil. Nós somos muito frágeis. Você viu uma articulação do joelho? Parece muito forte, muito resistente, né? Não. O joelho é muito delicado. Ele facilmente se traumatiza. Vocês veem no desempenho esportivo, né? Grande ocorrência de traumas no esporte dizem respeito aos joelhos. Entende? Grande ocorrência de traumas no esporte dizem respeito aos joelhos. Eles parecem tão fortes, tão resistentes, né? Por ilusão. Nós somos seres muito frágeis. E o que acontece? Ainda inventam esportes radicais. Né? Esportes radicais. Ou então, funções absurdamente traumatizantes. Né? E eu atendi um paciente e disse a ele: olha, por esses exames de imagem, a tua coluna está muito maltratada. O que você fez por maltratar tanto a sua coluna? Ele disse: doutor, na minha função, eu tenho que carregar sacos de cimento. Eu disse: amigo, um saco de cimento pesa 50 quilos? Não, doutor, para ganhar tempo, eu carrego 2 sacos por vez. 100 quilos. Falei: porque está tudo escrito aqui na tua coluna. Tudo escrito. Então amassou toda a coluna, esmagou os joelhos, maltratou os calcâneos, os tornozelos, entendeu? Por quê? Porque é sobrecarga. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Não, nós temos uma limitação, entende? Mas as pessoas, muitas vezes, né, não se conformam. Eu tenho pacientes meus que têm comércio, né? São muitos comerciantes, têm lojas, né, padarias, farmácias, sabe? Trabalham com coisas pesadas. Eu digo,
Você está muito maltratado. Você é um comerciante, você não tem funcionários, ajudantes, assistentes. Ah, eu tenho, doutor, mas não tenho paciência. Eu prefiro fazer a coisa do que mandar. Só que, se você tem esse pensamento, você vai pagar o preço depois. Entenderam? Entenderam? Então, assim, meus caros, as minhas jornadas, elas nascem a partir de dúvidas, perguntas, questões que chegam a mim através dos telefones de minhas clínicas. Eu tenho 2 clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Avenida Giovanni Gronchi, 1470, bem perto do Hospital Albert Einstein e relativamente bem próximo do estádio do Morumbi. E temos outra clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, relativamente próximo do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. E nessas clínicas, nós atendemos principalmente o sintomador. Quem mais leva pacientes a minhas clínicas é o sintomador. É o sintomador. Ainda hoje falei para uma outra paciente, né? Falei, olha, você estragou muito sua coluna. É uma enfermeira de padrão que carregou muitos pacientes, né? A enfermeira, às vezes, ela é obrigada a dar banho nos pacientes, a tirar o paciente do leito, a colocar o paciente numa cadeira de rodas, entende? A mudar um paciente pesado de posição. Elas maltratam muito a sua coluna. E eu atendi essa enfermeira hoje e disse, Aparecida é o nome dela, disse, Aparecida, você maltratou demais a sua coluna. Entende? Ela está muito maltratada. Isso justifica toda essa dor que você está sentindo. E veja, a rigor, disse assim, a rigor, o seu caso é cirúrgico. Você tem uma grave compressão da coluna lombar. Entende? E aí te atormenta essa dor terrível. Entende? Doutor, eu não consigo passar meio dia sem dipirona. Olha só, tem que tomar analgésico toda hora. Entende? O que será desse fígado? O que será desse estômago? O que será desses rins com tanta dipirona? Entenderam? Então, meus caros, é assim. Na minha especialidade, ela tem o mesmo refrão que para todas as especialidades médicas, né? Antes prevenir do que remediar. É muito mais fácil e muito mais barato prevenir do que depois querer remediar. Do que querer remediar. E para essa mesma paciente, enfermeira, eu disse, Aparecida, teu caso é cirúrgico. E veja o que eu vou dizer. Você não vai encontrar nenhum médico que vai te operar essa coluna e vai garantir que vai tirar a tua dor. Eu cansei de atender pacientes que se submeteram à cirurgia de coluna para tirar dores terríveis e saíram do hospital com a mesma dor. Com a mesma dor. É terrível, né? Um paciente submete a um risco cirúrgico muito alto, a um risco anestésico muito alto, a uma perda de sangue, às vezes absurda. Precisa repor 3 litros de sangue numa cirurgia imensa de coluna, entendeu? Então, meus caros, para depois, entende, o resultado ser muito pobre, ou quase zero. Entende? Esse é o meu dia a dia, eu enfrento isso todo dia, entendeu? Enfrento isso todo dia, todas as queixas possíveis e imagináveis de dores. Vocês não podem imaginar o desfile de dores que são minhas clínicas, entende? É toda hora, toda hora. Sai um, entra outro, sai outro, chega outro, dor, dor, dor. Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor no corpo inteiro. Tem pacientes que dizem para mim, seria melhor, doutor, eu falar onde não dói. Entende? Onde não dói. Entende? E essas dores do nosso esqueleto, meus caros, elas acontecem
no componente muscular tendinoso. Então, quando você ouve a palavra assim, ele tem uma tendinite, ele tem uma sinovite, entende? Ou ele tem uma fibromialgia. Eu estou falando das minhas especialidades. Ou ele tem uma fibromialgia. Eles estão falando de um componente transtornado do corpo, chamado músculo e tendão. Entendeu? Músculo e tendão. Depois, existe outra fonte de dor do nosso esqueleto, muito frequente, muito frequente. Ela se chama artralgia, que é a dor nas articulações. Artralgia. Então, quando eles falam me dói o joelho, é uma artralgia. Entendeu? Fala me dói o quadril, é uma artralgia. Me dói o ombro, é uma artralgia. Entende? É uma dor na articulação. Mas, no esqueleto, meus caros, a pior de todas se chama nevralgia. Nevralgia. A nevralgia é uma dor muito forte. Ela beira o insuportável. Imaginem vocês, né? Uma terrível dor de dente. Uma terrível dor de dente. É uma nevralgia. Né? Ainda hoje, atendendo outra paciente, né? Ela diz, doutor, eu tenho uma capacidade incrível de suportar dor. Eu tenho uma capacidade incrível de suportar dor. Eu suporto muitas dores. Eu falei, Tânia, você já fez canal de dente? Fiz. Sem anestesia? Não, fiz com anestesia. Entenderam? Porque a dor é terrível, é uma nevralgia. Entende? A nevralgia é terrível. E a nevralgia no sistema musculoesquelético, queridos, ela decorre de transtorno das raízes nervosas. A célula nervosa, né, ela tem um núcleo e tem expansões, dendritos, e tem também uma espécie de uma cauda, mais ou menos longa, que são as raízes nervosas em nossa coluna. Essas raízes saem aos pares, nos espaços intervertebrais, desde a base do crânio, perto do osso occipital, até o cóccix, lá embaixo, no fim da coluna, saem pares de nervos, entende? Esses nervos são raízes nervosas. A inflamação ou a compressão dessas raízes dão um quadro clínico que pode ser chamado, às vezes, radiculite, né? Ou nevralgias, entende? Das raízes nervosas. Entende? E a grande componente das nevralgias no nosso esqueleto decorre de uma compressão mecânica. Entende? Ainda hoje também falei para uma outra paciente. Entende? Falei assim, o teu problema é muito mecânico. Entende? Você vem no médico, mas teu problema é de engenharia. Você maltratou muito o teu esqueleto. E hoje tem uma compressão muito grande. Está maltratando. E na ciática, na dor ciática, então, essa compressão é terrível, né? Porque dá uma dor nevrálgica terrível. Eu atendi alguns pacientes com ciática que estavam gritando na rua. Eu tenho uma clínica, ou minhas clínicas, são em avenidas muito barulhentas, com motores de carros, de caminhões e barulho de motos. Entende? Pois bem, ele gritava na rua. E eu ouvia dentro da minha sala fechada, lá dentro de casa. Entendeu? Dentro do meu consultório. Então, a dor ciática, às vezes, ela beira o absurdo mesmo. Entende? É com isso que eu lido. Entende? É com isso que eu lido. Então, nós temos sempre que atender ao aspecto do fundamental, ao aspecto do trivial, do que é o mais comum, o mais constante. Né? Então, o mais constante, meus caros, na minha clínica, são as deformidades do esqueleto. São as deformidades adquiridas. Também falei para outro paciente hoje,
Você tem espelho em casa? Olha lá no espelho o culpado de todo o teu mal. Você não nasceu com isso. Não, você fabricou tantas deformidades no teu esqueleto que hoje está maltratando todas as raízes nervosas e você está tendo esse quadro de dores terríveis. Então, todos esses pacientes, meus caros, eles são desafiadores. Eles já chegam na minha clínica e dizem, olha, eu sei que eu tenho um problema incurável, mas eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Eu digo, bom, a primeira coisa que eu vou fazer por você é tirar da tua cabeça a tua crença absurda que você tem um mal incurável. Nenhum mal é incurável, até prova em contrário. Entende? Ah, não, mas os médicos falam que é incurável, que não sei o quê, já foi. Bom, na minha clínica, na mesa do meu consultório, a mesa do meu consultório, nunca ouviu eu falar para um paciente, você tem uma dor incurável. Entende? E nunca na minha vida falei a um paciente, isso é um problema da idade. Que estigma, né? Que estigma. É muito confortável, né? Você dizer, esse é um problema da idade, não tem jeito, é assim mesmo. Você se conforma. Entende? Não se conforme. Entende? Nada é problema da idade até você, desde que você não maltratou tanto o teu esqueleto. Entendeu? Tanto o esqueleto. Esportes radicais hoje, né? Terríveis. Motocross, né? São esportes incrivelmente traumatizantes. Entende? E são somatórios, né? Os traumas vão se somando. Às vezes o paciente chega e diz, eu não sei, eu fui pegar um lápis no chão e entrei em crise. Falei, sabe esse lápis o que ele representa? A gota d'água. A gota d'água que estava faltando para o balde transbordar. Entenderam? Foi somando, um dia a casa cai. Entenderam? Então é com isso que nós lidamos. E nós nos dedicamos a aliviar esses pacientes, não só das dores, e também da incapacidade física. Entende? Incapacidade física. Eles caminham para apoio nos seus acompanhantes, apoio em bengala, apoio em muletas, apoio em andador, e quando não, vem em cadeira de rodas. Vem em cadeira de rodas. Ainda hoje também falei para uma paciente minha. Veja, para o paciente a grande preocupação, o grande problema é a dor. Para nós médicos de coluna, não. O grande problema é a incapacidade física. Então, eu não tenho a mínima dúvida de levar um paciente para uma cirurgia de coluna quando ele diz para mim, eu estou perdendo a capacidade de marcha. Cada dia estou sentindo mais dificuldade para andar. Ou então, cada dia eu estou mais desequilibrado. Entende? Isso para mim é muito mais importante que ele falar, eu tenho uma dor muito forte. Embora isso é para mim, para ele a dor é mais importante. Entenderam? Então tem vários critérios, né, para indicar uma cirurgia, para indicar um tratamento. Mas nós sempre, em nossas clínicas, preferimos o tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? É um tratamento não cirúrgico, que busca a solução sem cirurgia. Eu não sou contra a cirurgia. Ela tem uma indicação precisa. Entende? Tem uma indicação precisa. Mas, se se pode conseguir um caminho não cirúrgico, é esse caminho que nós preferimos. E é o dever do médico, é ética médica. O médico proporcionar ao paciente o tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível. Entendeu? É isso. Bom, eu estou vendo aqui que o primeiro bloco da jornada de hoje está terminando. Daqui a pouco eu volto. Entendeu? Os telefones de minhas clínicas para perguntas, dúvidas, questões ou marcação de consultas, nós temos um telefone 11 3661 4243. 11 3661 4243. O celular comum de minhas clínicas é o 119 7082 8015. Nós temos um telefone também para emergências. Quem tem dor tem pressa. Nossa agenda tem espaço para emergências. Telefone das emergências 9
3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Daqui a pouco eu volto para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Até logo, até já.